Novamente, houve uma mudança em sua vida. Dessa vez, foi um corte profundo. Tinha que usar outra roupa. Não mais podia fazer deliberadamente o que bem entendia. Tinha que aprender a se curvar à vontade de mais um. Era o mais moço do grupo, portanto também aquele a quem cabiam todos os serviços, pequenos e grandes. Entre seus companheiros de infância, ele sempre fora o líder, segundo o qual todos se orientavam. Agora tinha que calar. Tinha que calar, mesmo quando aquilo que os outros exigiam dele não estivesse absolutamente de conformidade com o que ele julgava certo. O príncipe Afs aparentemente não se interessava por ele depois de ter determinado qual a roupa a lhe ser dada e ao lado de quem deveria montar. Mas essa falta de interesse era apenas aparente. Na realidade, o príncipe olhava atenciosamente para o mais moço, que lhe fora recomendado de modo todo especial. Na corte do príncipe vivia um velho sábio, que tempos antes tinha sido o mestre de Afs. O príncipe venerava-o como a um pai e sempre deixava-se aconselhar por ele. Esse sábio, diz Kawa, procurou Afs pouco antes de sua saída a cavalo, dizendo-lhe que deveria levar consigo um jovem, instruindo-o e o qual, no momento, encontrava-se junto ao Atravan, sendo instruído por este. Ahura Mazda havia dado esta ordem. Mas Afs somente deveria falar dessa incumbência para o sacerdote. Fora isso, deveria achar um meio de introduzir o jovem Saadi discretamente em seu séquito. Este jovem estava destinado para algo grande, e para ele seria importante o conhecimento dos seres humanos e do país. Ele, porém, deveria aprender também a servir, pois nunca havia tido a necessidade de se submeter à vontade de outrem, quando essa vontade não concordasse com a dele. O modo franco e sincero de Saadi alegrava o príncipe, que raramente entrava em contato com uma pessoa de real valor. Também a maneira como Saadi enfrentava as caçoadas dos outros agradava-lhe. Fazia o que dele exigiam, sem bajulá-los. Se executava desajeitadamente o que queriam. Deixava-se então instruir naquilo que errara, e na próxima vez, naturalmente, já executava melhor. Em montaria e no trato de cavalos, ele os superava muito. Porém, era de modo inexperiente no uso de armas, balbuciando assustado quando o príncipe lhe dera uma espada para que fosse instruído no manejo dela. Senhor, será que eu deverei derramar sangue? Os outros riram ruidosamente, mas o príncipe falou bondosamente. Tens razão, Saadi. É um pecado derramar sangue. Se, porém, os outros quiserem fazer derramar o teu, então será bom que saibas manejar a arma para impedi-los. Aprende, pois, a dar os golpes com a espada e somente a desembainha quando a tua voz interior mandar.
Os escarnecedores então silenciaram, olhando surpresos para um príncipe que nunca lhes tinha falado assim. Quando acamparam ao relento, o príncipe mandou armar as tendas. Isso era desconhecido para Saadi. Preferiu dormir sob o céu estrelado. Não tens medo de cobras? Perguntaram os outros. Peço aos pequenos, e eles afastam-nas de mim enquanto durmo. Foi a calma resposta de Saadi. Que pequenos? Quiseram saber os companheiros. Os pequenos servos de Ahura Mazda, respondeu Saadi com naturalidade. Novamente riram-se os outros, e mais uma vez o príncipe proibiu-lhes isso, solicitando que Saadi que lhes falasse sobre esses invisíveis servos de Ahura Mazda, com os quais ele, Saadi, o mais novo do grupo, estava tão familiarizado. És mais agraciado do que nós, Saadi, falou o príncipe, quase triste, por conseguires ver os pequenos seres e falar com eles. Receio não sermos suficientemente puros para isso. Perdemos essa graça. Os outros, porém, ficaram irritados, pois Hafs começava a preferir visivelmente o novo e jovem companheiro, e resolveram prejudicá-lo. Saadi nada tinha que prendesse seu coração além de Trotador. Nele tinha uma confiança fora do comum. Muitas vezes parecia aos outros como se ele conversasse com um animal. Se então fizessem algum mal a Trotador, Saadi entristecesse-ia. Em meio da noite, 2 deles dirigiram-se às escondidas até o cercado dentro do qual os cavalos pastavam. Rapidamente encontraram um Trotador, que era muito menor do que todos os outros cavalos. Um dos homens abaixou-se para pegar uma pata dianteira de Trotador, mas recebeu um golpe tão forte na cabeça que caiu. O outro quis pular em socorro de seu companheiro, porém sentiu-se como que paralisado e preso ao local. Era como se inúmeras pequenas mãos segurassem seus pés. Apavorado, lembrou-se dos amigos invisíveis de Saadi. Soltai-me, ó pequenos, implorou humildemente. Não quero fazer mais nada de mal. Num instante, ficou livre. Aliviado, sentiu que os invisíveis que o circundavam desapareceram. Pegou seu companheiro aturdido, carregando-o para dentro da tenda, onde depois de horas recuperou a consciência. Ambos resolveram nada falar dessa experiência vivencial, mas, enquanto um apenas tomou a resolução de deixar Saadi em paz futuramente, o outro saiu dessa noite com uma firme convicção da existência dos pequenos. Procurava a companhia de Saadi, a fim de que ele lhe contasse cada vez mais sobre os pequenos seres. Em breve, estava com condições de poder ver um ou outro deles. Agora compreendia a felicidade de Saadi no trato com esses amigos, pois que também ele sentiu-se elevado pelo conhecimento de ser circundado por bondosos auxiliadores. O príncipe Hafs e seu séquito continuavam a andar de cavalo pelo país.
Saadi chegou a conhecer as mais variadas regiões e muito mais tipos de seres humanos ainda. Notou que havia extensas regiões onde nada queriam saber dos deuses. Julgavam isso histórias para crianças. Quando então Saadi, horrorizado, perguntou quem estaria dirigindo seus destinos, eles responderam: nós mesmos. No entanto, todos eles tinham um medo indomável de demônios e de daivas, principalmente de Druj, o espectro da morte. Saadi não compreendia tal coisa. Uma vez negando o sábio Deus, deviam então negar o espírito mau. À noite, muitas vezes Saadi chamava os pequenos entes, que também havia ali, inquirindo-os a esse respeito, e os pequenos informavam. Os seres humanos tornaram-se tão maus que sempre têm medo. Suas almas não acham mais nenhuma saída. Temem que Aramaniu os castigue por suas más ações. Não querem saber mais nada de um Deus bom, por temerem que a sua punição se tornaria pior se o reconhecessem. É, pois, exatamente o contrário, retrucou Saadi. Se os seres humanos se refugiarem junto a Ahura Mazda, arrependendo-se de suas culpas, todos os deuses poderão ajudá-los. O que Aramaniu poderia fazer-lhes? Os pequenos escutavam com seriedade e acenavam, confirmando. Seria necessário dizer isso aos seres humanos, exclamou Saadi. Não quereis vós, pequenos, fazer isso? Não, eles não queriam fazer. Sabiam que os seres humanos não os ouviriam. Os seres humanos não nos enxergam mais, riem quando se fala de nós. Indignados, os pequenos disseram isso. Tu terás que dizer-lhes: essa será a tua missão, ó homem luminoso. Minha missão? Admirou-se Saadi. Ah, não. Nada sou. Nenhuma profissão tenho. Não obstante ter quase 17 anos, eu mesmo não sei o que deverá ser de mim um dia. Mas o preparador do caminho já nasceu. Ele o dirá aos seres humanos. Como não pensei isso antes? Os pequenos enteais nada ainda tinham ouvido do preparador do caminho. Escutavam o que ele contava, alegrando-se. A comitiva do príncipe chegou a uma outra região. Ali, os seres humanos tinham deuses, mas no fundo era Aramaniu a quem adoravam. Chamavam-no Ahriman, dizendo que ele era um grande e sábio espírito que proporcionava poder, riqueza, domínio e felicidade aos seres humanos na Terra. Saadi ousou perguntar a um dos homens que contava isso: e o que será de vós mais tarde? Mais tarde quando? Retrucou o outro, sabendo bem o que Saadi queria dizer. Ele, no entanto, perguntou imperturbavelmente: tereis que morrer um dia e abandonar vossos tesouros. Não podereis levá-los.
O que então será de vós? Tereis que passar para Garodemana assim, miseráveis e nus? O que importa o mais tarde? Não acreditamos na continuação da vida após a morte. Por isso, arranjamos para nós cá embaixo tudo tão agradável quanto for possível. Também Arimã nos diz que tudo acabará quando estivermos mortos. Isto nos basta. Para vós, então, tudo o quanto é bom estará acabado. É o que sei, confirmou o moço com seriedade. Os outros não o escutavam. Estavam contentes por terem silenciado o incômodo indagador. Apenas um levantou seu olhar perplexo pelo tom da jovem voz. Quando Saadi saiu, então, para o cercado, a fim de cuidar de Trotador, o homem o seguiu. Perguntou o que Saadi queria dizer com aquelas explicações, e durante toda a noite Saadi lhe falou, esclarecendo. O homem, muito mais idoso, escutava com sincero anseio. De manhã, agradeceu a Saadi, presenteando-o com uma pedra incrustada em ouro. Aceita isso como lembrança dessa noite. Usa debaixo de tua roupa. Talvez dessa maneira possa te retribuir o favor que me fizestes hoje. Agradeço-te. Perplexo, Saadi pendurou a joia em seu pescoço. Esta parecia-lhe cálida e viva, de modo estranho, razão pela qual gostava de usá-la. O príncipe Afs chegou também a regiões onde as pessoas se fixavam firmemente em Ahura Mazda, cuidando dos bons costumes e levando uma vida alegre e cheia de trabalho. Era visível que tudo se desenvolvia aí. A vasta região parecia um conjunto de jardins de rosas, brilhando e exalando perfumes. E nesses jardins, belíssimas mulheres, usando um leve véu, cuidavam das flores, cantando melodias a meia voz. Crianças pulavam em sua volta. Assim deve ser em Garodemana, observou Saadi. O príncipe, ouvindo isso, concordou, mas acrescentou: por que, por toda a parte no grande reino, não é assim como aqui? Porque os seres humanos em outras partes se esqueceram de Ahura Mazda, declarou logo Saadi. Quando o Zoroastra vier, ficará melhor. Ele conduzirá as almas humanas novamente para o caminho certo. Se ele o puder, interrompeu o príncipe, tristemente. Acredita-me, Saadi, o preparador do caminho terá uma missão imensuravelmente difícil. Imagino-a maravilhosa, exclamou Saadi com entusiasmo. Poderia ter inveja dele. Ele tem agora a mesma idade que eu. Quero ser seu servo